Bom dia, pessoal. Como estão as coisas? Tudo tranquilo? Bom, primeira coisa, eu queria dizer para vocês que estou sentindo muita falta de vocês, não somente porque mudou uma rotina, mas a gente sempre viveu num clima muito amistoso, num clima de amizade muito bacana, com muito respeito. Temos os nossos momentos de aprendizado, mas nós temos também os nossos momentos de alegria. E assim, é uma rotina que muda e que a gente sente muito a falta de vocês. Mas logo, logo tudo isso vai passar, nós vamos voltar a viver o que era antes, vamos voltar a ter as nossas aulas como tinha antes ou até melhor. E tudo isso que nós estamos passando, eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo. E é justamente mesmo falando de Deus, da importância do nosso Senhor, que eu queria começar as nossas aulas virtuais. Como nós sempre fazemos no início das nossas aulas, a gente sempre começa com uma oração. Todas as aulas minhas no primeiro horário e dos meus colegas, a gente sempre tem esse hábito de orar. E não queria que fosse diferente aqui com vocês. Então, quero pedir licença aos seus pais, seus avós, seus irmãos, seus tios, os responsáveis, para estar entrando dentro da casa de vocês. Para mim é uma honra, é um respeito muito grande que eu sinto nesse momento por parte da família de vocês. Fico muito feliz de estar dentro da casa de vocês agora e compartilhando também com a família de vocês do conhecimento que a gente já vem compartilhando em sala de aula. Creio que vai ser um momento de enriquecimento do nosso saber. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa, eu queria fazer uma oração pela sua casa, uma oração pela sua vida, uma oração pela saúde de todos que estão com você nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, que neste momento, Senhor, este momento de imensa tensão que o mundo está vivendo, Senhor, esse momento, Pai, onde as pessoas estão com medo de se cumprimentar, com medo de se relacionar, com medo, Pai, de se contactar. Ó Deus, que nada disso venha colocar, Pai, temor na nossa relação com o Senhor. Nós sabemos, Pai, que hoje existe um inimigo viral, que é invisível, Pai, que pode estar no lugar que a gente menos imagina. Mas, Pai, nós cremos, Pai, e nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente e o Senhor é onipotente. Nós cremos na força, na Tua proteção, no Teu amor, no Teu zelo, na Tua misericórdia conosco, Pai. Ó Pai, neste momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse lar, que não seja somente uma aula, Pai, mas que eu seja a boca do Senhor nessa casa, para abençoar cada integrante dessa casa, dessa família, Deus. Que essa família seja abençoada, seja protegida de todo mal, seja protegida, Pai, de qualquer mal físico ou espiritual. Que a Tua bênção, Pai, a Tua proteção, os Teus anjos estejam guardando esse lar e a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu sei que existe uma revisão para ser discutida, mas nós vamos fazer isso em sala de aula quando nós voltarmos. Essa revisão era para avaliação parcial, mas com a suspensão das aulas, o calendário vai ter que ser todo reorganizado e o planejamento também. Então, nós vamos aguardar para ver como será feita essa reorganização. Lembrando que vocês não serão prejudicados por causa dessa suspensão. Tranquilo? Então nós vamos falar sobre o capítulo 4, Antiga Civilização Egípcia. Bom, segundo o historiador Heródoto,
o Egito ele é uma dádiva do Nilo. O que é uma dádiva? Para você, pergunta aí para o pessoal, o que é uma dádiva? Perguntaram? Então vamos lá, dádiva é um presente. Segundo Heródoto, o Egito era um presente do rio Nilo. Ou seja, o Egito surgiu graças ao rio Nilo. Mas existe duas curiosidades muito grandes sobre o Egito. O Egito, ele fica mais ou menos no nordeste africano, nessa região mais ou menos aí, próximo ao mar Mediterrâneo e o Mar Negro. E o Mar Vermelho, desculpe, o Mar Vermelho, não o Mar Negro, o Mar Vermelho. Mas como que essa civilização conseguiu se desenvolver nessa região do continente africano, já que essa região ela predominava aí o deserto? Nós sabemos que nessa região finda o maior deserto do planeta, que é o deserto do Saara. Como que uma sociedade, uma civilização conseguiu se desenvolver a tal ponto como o Egito se desenvolveu em pleno deserto do Saara? Uai, professor, as civilizações não buscavam locais onde tinham terras férteis, abundância de água, condições favoráveis à vida? Como que esse povo foi se estabelecer no deserto? Essa é a primeira curiosidade. Mas a segunda, ela explica a primeira. Porque nesse mesmo deserto, ele é atravessado por um dos rios, um dos maiores rios do planeta, o Rio Nilo. O Rio Nilo e o Rio Amazonas, eles disputam muito em questão de extensão e em volume de água. Tanto um quanto o outro tem grande extensão e grande volume de água. Nós sabemos que o Rio Amazonas ele está aqui, ele passa no território brasileiro, mas o Rio Nilo ele passa no território africano. Ele nasce na floresta africana e durante o seu curso muitas folhas de árvore caem nas águas desse rio, e o Rio Nilo arrasta aquela imensa quantidade de folhas de árvores no seu leito até se desembocar. Ocorre que no período das cheias do Nilo, o Nilo transborda. Ele transbordava muito ali na região onde hoje está situado o Egito. E quando ele transbordava e voltava ao seu leito normal, essas folhas ficavam depositadas nas suas margens. E nós sabemos que todo o resto de vegetal, ele acaba virando um adubo riquíssimo, muito utilizado na agricultura, que é o humus. É uma espécie de resto de vegetal que entra em decomposição e vira um adubo espetacular. E essas terras tornaram férteis. Aqueles nômades que passavam no local resolveram fixar a moradia ali, porque encontraram ali uma terra fértil, um rio volumoso e uma posição geográfica estratégica, uma vez que essa civilização ela estava bem próxima ao mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. Bom, então explicado o porquê dessa civilização se estabelecer ali, nós vamos adentrar mais sobre as informações do Egito. Bom, vários arqueólogos relatam que essa região do Vale do Rio Nilo era habitada por grupos humanos já aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, o Egito começou a ser habitado aproximadamente 7.000 anos atrás. O clima dessa região era muito diferente do que se conhece hoje. Era bem diferente.
as áreas verdes eram muito mais extensas do que se conhece hoje. É lógico que durante esses anos todos, a ação humana provocou ali um colapso muito grande da região. As áreas foram devastadas, diminuiu essa área destinada às plantações, o solo tornou-se escasso, como está perto do deserto, tudo isso contribuiu. Então, essas áreas que hoje ainda existem, antigamente era muito maior. Inclusive havia até vários animais, até mesmo oriundos da floresta africana, como girafas, elefantes, avestruz, por aí vai. E tudo isso, toda essa diversidade, toda essa área verde, toda essa floresta vasta que desenvolvia ali na região por causa desse vale verde do Rio Nilo nessa região, atraíram esses grupos humanos. E esses grupos humanos, muitos deles assim de características neolíticas, eles passaram a cultivar grãos e começaram a criar alguns animais e formar as primeiras sociedades e comunidades agrícolas dessa época. Eram os chamados nomos. Bom, elas eram aldeias independentes, ou seja, não tinha um poder central, não tinha um chefe central para essas aldeias que elas estavam subordinadas. Cada aldeia tinha sua própria lei, seu próprio comando, sua própria voz, suas próprias ações. Elas só tinham características de organização comum. Eram grupos neolíticos que estavam ali para cultivar grãos, viver da subsistência da agricultura, criação de animais e só. Não existia um poder único, um rei, uma espécie de rei, onde ele ditava uma lei e valia para todos esses grupos. Contudo, esses grupos começaram a crescer, e eles cresceram de tal forma que houve a necessidade de buscar mais áreas cultiváveis, porque precisava de mais alimentos para sustentar esse crescimento populacional que ocorreu na região nessa época. Bom, mas como aumentar essa área, essas áreas de plantação? Era necessário, além do adubo, a água. E como levar a água para essas regiões afastadas do leito do vale do Rio Nilo? Bom, eles descobriram um método de irrigação. O que é irrigação? É uma forma de levar água para determinada área. Então foram construídos no Egito os famosos diques e canais de irrigação, que servia para levar a água justamente onde essa água ela não chegava, onde faltava, onde o solo era seco. O clima castigava de tal forma a região que tornava imprópria para o cultivo da agricultura. Mas, devido ao sistema de irrigação e esses egípcios estarem levando esse humus também para a região, foi possível fazer fertilização dessas terras. Então, quando a sociedade ela começa a crescer, há necessidade de colocar leis válidas para todos. Há necessidade de colocar um regime de obediência e um poder centralizado para que seja mantida a ordem entre esses povos. Então ela deixa de ser uma sociedade e passa a ser uma civilização. Ou seja, haverão direitos e deveres para todos os membros dessa imensa civilização. Então surge a figura do Estado na sociedade egípcia. Começa a ter hierarquia, ou seja, pessoas com poderes de mando
que devem ser respeitadas e seguidas pelo restante da população. Tudo isso era para preservar a paz e manter a ordem. O Egito, ele passava então a ser uma sociedade que vivia basicamente e também principalmente da agricultura. Mas eles não limitavam-se somente à questão da agricultura. Havia outras atividades, como a questão da criação de animais e a pesca. A questão de comércio era muito intensa. Comércio que a gente fala nessa época era a questão da troca, igual já comentei para vocês. Já comentei com vocês. Era a questão da troca. E esse comércio, ele passa a ser cada vez mais intenso entre os egípcios e com outras civilizações próximas. Mas tudo isso havia um controle do Estado. Bom, lembra que eu falei para vocês que os nomos eles eram independentes? Cada um tinha uma lei própria, cada um era regido por regras próprias? Pois é, então esses nomos eles resolvem se unir, visando que manter essa paz e essa ordem. E preocupados porque a região começou a ficar muito rica e era uma época onde haviam várias guerras, mas várias guerras de povos que queriam ocupar regiões férteis. E o Egito era alvo disso, porque a região do Egito ela se mostrava cada vez mais muito rica e se media a riqueza naquela época não por quantidade de metais preciosos ou armazenamento de dinheiro. O dinheiro era meramente figurativo naquela época. Poucas sociedades começaram a utilizar um símbolo de troca naquela época que denominavam moedas. Nessa época, o que prevalecia era a troca mesmo de mercadoria, mas a riqueza de um estado, a riqueza de uma civilização media-se pelo território que ele dominava, pela área destinada à agricultura e à questão de abundância de águas. E o Egito era muito rico nisso. Então isso despertava a cobiça e o interesse de vários povos que queriam a todo momento invadir o Egito. E foi justamente pensando nessa defesa que os nomos se uniram e para criar fortificações e centralizar e administrar toda a atividade que tinha dentro dos conjuntos dos nomos, é que surgiu a figura do líder supremo, a figura do rei. E esse rei, ele passa a ser conhecido como nomarca, não é monarca não, é nomarca, porque ele é um líder dos nomos. E ele passa a chefiar a comunidade. Bom, então surge com essa figura dos nomos, surge uma liderança única na região do Delta, que fica ao norte, formando o Baixo Egito. O mesmo ocorreu com os nomos do sul. Uma outra liderança surge no sul, chamado de Alto Egito. Esses dois reinos acabam se unindo por volta do ano de 3200 a.C. E aí dá início a uma série de uma civilização que tem um nome único chamado de Egito. Vale destacar que nessa época esse nomarca ele passou a ser chamado de faraó. O faraó ele vai ser uma espécie de rei no Egito. Nós iremos falar sobre o faraó e toda a sociedade egípcia na nossa próxima aula. O que ocorre, o que é importante a gente saber nessa aula de hoje, é que esse faraó ele vai ter uma função de manter a unidade e a ordem no Estado egípcio.
Ele vai ter a função de praticar e permanecer o povo egípcio dentro de um modelo de ordem de paz. E para isso ele vai assumir uma figura soberana que vai ser levada até a questão de divindade. Esse faraó ele vai ser conhecido como filho do Deus Sol. Ele vai ser uma espécie de divindade aqui para os egípcios. E o que acontece? Isso vai caracterizar até a sociedade egípcia como uma sociedade que vivia sobre uma monarquia teocrática. O que é uma monarquia teocrática? Onde é um governo estabelecido por um Deus. O faraó ele vai ser visto nessa figura desse Deus. Ele vai ser conhecido pelo povo egípcio por ser um Deus. Então vai ter todo um ritual voltado para a questão de uma idolatria ao faraó. Na próxima aula, na segunda-feira, estará postada a segunda aula e nós vamos falar sobre essa sociedade egípcia. Eu queria reforçar com vocês que buscasse a ler as páginas 64, 65, 66 e 67 do livro. E já para a próxima aula, ler as páginas 68 a 70, para que a gente possa estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez por estar aí entrando na sua casa, estar aí passando uma aula. Eu queria que vocês desculpassem qualquer falha que ocorreu aqui, entendeu? Qualquer tropeço na fala e tudo, porque é um sistema muito novo para nós. É um sistema muito... É uma novidade. Então, nada que a gente faz de primeira vai sair tudo numa boa. Então, eu queria que vocês tivessem essa compreensão. Vou procurar nas próximas aulas a trazer um conteúdo melhor, tentar buscar aprimorar a questão do conhecimento para estar levando até vocês algo com mais qualidade, mais clareza. E em seguida vocês assistirão um vídeo da série Grandes Civilizações. Seria necessário, seria importante que a gente passasse essa série para vocês, para que vocês buscassem a memória um pouco sobre a questão do Egito. Essa série nós chegamos a passar para vocês, mas eu gostaria que vocês reprisassem essa série, assistissem ela novamente e assim, buscasse mesmo a sanar as dúvidas. Eu sugiro para vocês que durante as aulas vocês anotem no caderno de vocês possíveis dúvidas e quando a gente voltar, a gente está sanando essas questões. Tranquilo? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tenham um bom dia e um ótimo final de semana. Grandes Civilizações. O Antigo Egito, primeira parte. Quando pensamos no Egito, 3 imagens nos vêm à cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Vocês conhecem? Mas primeiro vamos falar desse imenso mar de areia conhecido como o Deserto do Saara. Esse lugar no norte da África não é lá muito atraente para se viver. No entanto, há milhares de anos, ocorreram chuvas abundantes no coração da África. Pouco a pouco, um fluxo de água se formou e gradualmente foi crescendo.
Essas águas tornaram-se um dos maiores rios do mundo, o Rio Nilo. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. Os egípcios aprenderam a cultivar a terra rica e fértil. Havia muita comida. Isto significava que, em vez de ir em busca de comida, o povo egípcio poderia ficar em um só lugar, plantando todos os alimentos que precisavam. Você tinha que procurar comida o tempo todo, mamãe? Sim, mas não é mais preciso, querida. O povo egípcio usava as cheias do rio Nilo em seu benefício de forma muito inteligente. Eles inventaram um sistema de irrigação que fazia crescer ainda mais a plantação. Profissões como a do agrimensor foram inventadas. Assim como os engenheiros modernos, os agrimensores mediam as terras, projetavam os canais de irrigação e muitas outras coisas. Os pesquisadores começaram a usar cálculos matemáticos para ajudá-los no planejamento. Mais tarde, esse conhecimento de matemática ajudaria os egípcios a realizar grandes obras. O Nilo trouxe aos egípcios um outro benefício: o comércio. Os alimentos e outros bens produzidos pelos egípcios eram transportados em barcos e vendidos ao longo do rio. Assim, o Nilo tornou-se importante via para o transporte de mercadorias e pessoas, facilitou as negociações e fez dos egípcios um povo muito rico. Com a abundância de riqueza, de alimentos e com a facilidade de comércio, a civilização egípcia começou a crescer. Tudo graças ao rio Nilo. 3.000 anos de história. Há mais de 5.000 anos, por volta do ano 3500 a.C., o desenvolvimento do comércio e da agricultura ajudou algumas aldeias às margens do Nilo a se tornarem muito ricas e poderosas. Assim, outras importantes cidades começaram a crescer ao longo do rio. Quase 3.000 anos antes de Cristo, o rei Menes criou uma capital em Mênfis e unificou os reinos do Alto e do Baixo Egito. O símbolo do Alto Egito era uma coroa branca e do Baixo Egito, uma coroa vermelha. Por isso, as coroas dos faraós eram duplas. Esse foi o início de um grande império que duraria milhares e milhares de anos. O Antigo Egito ficava numa localização privilegiada. De um lado, o deserto imenso os protegia dos ataques do sul. E do outro lado, o rio Nilo fornecia alimentos e permitia o comércio e o contato com outras aldeias. Manter a unidade do Egito foi difícil para os governantes, já que havia muitos inimigos que queriam invadir suas terras e roubar as riquezas. Os faraós governaram o Egito por mais de 3.000 anos. Imaginem tudo o que aconteceu desde o início do calendário cristão até agora. E os egípcios governaram ainda mais 1.000 anos. É muito tempo! A pirâmide social. Os egípcios organizaram a vida social como uma grande pirâmide. Diferentes grupos de pessoas tinham importância diferenciada. No topo da pirâmide social ficava o faraó. Os faraós governavam o Egito. Todas as riquezas do império lhes pertenciam e eles eram adorados como deuses. Mas a vida do faraó não era simples. Sua obrigação era manter a ordem, controlar a economia, as leis da natureza, as estações do ano, as cheias do Nilo, o movimento dos planetas. Nossa! Era muito trabalho para uma pessoa só. Depois dos faraós, os mais importantes eram os sacerdotes. Sua atividade era servir aos deuses, fazer oferendas e rituais em cada um dos templos egípcios. Depois dos sacerdotes vinham os escribas, cuja habilidade era saber escrever. Embora hoje em dia a gente aprenda a escrever na escola, no Antigo Egito apenas os privilegiados podiam aprender. Isso lhes deu muito poder. No Egito, eles escreviam usando sinais sagrados chamados hieróglifos. Hieróglifos eram desenhos que representavam sons, como o nosso alfabeto, mas era muito mais difícil de escrever.
Embora houvesse mais de 700 símbolos diferentes, a escrita era regida por princípios claros e simples. O quarto lugar na pirâmide era ocupado pelo exército. Os soldados são encarregados de proteger o Império Egípcio. O Egito era tão rico que muitos povos quiseram conquistá-lo e tomar suas riquezas. Depois de tantas batalhas, o exército egípcio aperfeiçoou suas técnicas e se tornou muito poderoso. Agora que nós somos poderosos, nós podemos atacá-los! É uma ótima ideia! E assim, o exército egípcio partiu para a conquista de outros territórios a leste e ao sul. Poderíamos pensar que depois de tantos combates, em tempos pacíficos o exército descansava. Mas no Antigo Egito sempre havia alguma coisa para fazer. Os militares, quando não estavam em combate, dedicavam-se a tarefas como escavar canais de irrigação ou transportar blocos de pedra para a construção de grandes pirâmides. Finalmente, na base da pirâmide estavam os comerciantes e os artesãos. Abaixo deles, os camponeses. E por último, bem lá no fundo mesmo, os escravos, que sustentavam toda a pirâmide social. Obras colossais. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou para si mesmos. Pensem no templo de Karnak, por exemplo. Composto de 3 santuários, é um dos mais antigos e maiores complexos religiosos do mundo. Pensem na pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides. Demorou mais de 23 anos de trabalho constante para ser construída. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris, então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em outras partes do mundo enquanto os egípcios construíam as pirâmides? No Vale do Indo, a quase 4.000 quilômetros do Egito, 2 grandes civilizações, nomeadas Harappa e Mohenjo-Daro, dominavam a maior área de todas as civilizações na época. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E assim como as águas do rio Nilo levaram o Egito Antigo ao desenvolvimento, as águas do rio Indo também foram vitais para essas 2 cidades. Porque assim como o Nilo, o rio Indo subia uma vez por ano e deixava as terras às suas margens mais férteis. E assim os povos que viviam nesses vales acumularam grande riqueza, tornando-se pioneiros no comércio de artigos de luxo, tais como pedras preciosas e animais exóticos. Vestígios desses comerciantes foram encontrados em lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia. Quer dizer que esses comerciantes antigos viajavam para tão longe? Parece que sim. E não é só isso. Vestígios da cultura Harappa também foram encontrados no Irã e na costa oeste da Península Arábica. Na segunda parte do episódio sobre essa apaixonante civilização, nenhum segredo do Antigo Egito que nos foi revelado é tão assustador quanto o da maldição de Tutankhamon. Quando a tumba de Tutankhamon foi aberta em 1922, todos ignoraram os avisos sobre a maldição. Ao longo dos anos, várias mortes misteriosas aconteceram com quem estava lá no dia da descoberta. Desde então, fala-se sobre a maldição de Tutankhamon. O Antigo Egito, segunda parte. A arte do Egito Antigo tem características muito particulares, diferentes de qualquer outra cultura no mundo. Os antigos egípcios produziram trabalhos que são estimados até hoje. Esses artistas possuíam um modo particular de representar a vida. Não era a beleza que importava, mas a perfeição do detalhe.
Crie seu próprio egípcio. A arte egípcia é conhecida por sempre ter os personagens desenhados em pé e de lado. Os antigos egípcios tinham regras específicas para a representação de diferentes partes do corpo. Por exemplo, as cabeças humanas podem ser facilmente observadas e reproduzidas de perfil. Então os egípcios sempre as pintavam dessa maneira. Ou dessa. Mas os olhos estavam bem representados, como se o personagem estivesse de frente olhando para nós. Digamos que os olhos olhavam para frente e uma cabeça ficava de lado. Um outro exemplo era o busto e os ombros, que eram reproduzidos muito melhor de frente. Já os braços e as pernas, para dar sensação de movimento, eram melhor representados de lado. Essa forma de representar as figuras humanas através de diferentes ângulos dava-lhes uma aparência achatada e retorcida, como se tivessem sido atropeladas. Finalmente, vamos dar uma olhada no faraó. Não, ele não mede 30 metros. Quanto mais importante era uma pessoa na sociedade egípcia, maior era representada pela arte. Então, por isso, o faraó era maior. A ciência. Os antigos egípcios foram grandes astrônomos e cientistas. Na verdade, eles criaram um calendário de 365 dias e cada dia dividido em 24 horas. Esse é o mesmo calendário que utilizamos hoje para saber em que dia da semana estamos, ou para ver quando começam as férias. Dentre todos os cientistas do Império Egípcio, um ganhou destaque e é conhecido ainda hoje: Imhotep, o sábio. Imhotep foi fundador da medicina egípcia, bem como o sacerdote supremo e vizir do faraó Djoser-Netjeriket, para quem desenhou a primeira pirâmide. Assim, tornou-se o primeiro arquiteto da história. No Egito, os médicos eram muito queridos e respeitados. Eles usavam uma forma inicial de papel, chamado papiro, para escrever anotações médicas e diagramas. Essas anotações, reunidas como um livro, foram transmitidas de geração a geração. Algumas existem até hoje. Graças a esses papiros, sabemos que os egípcios já tinham médicos especialistas que tratavam da pele, dos ossos, dos dentes e do coração, assim como nós temos hoje. Os antigos egípcios também conheciam muito bem o corpo humano e utilizavam centenas de fórmulas para fabricar medicamentos para tratar de qualquer tipo de doença. Para os pacientes muito doentes, os egípcios tinham muitos instrumentos para realizar cirurgias. Os médicos egípcios cuidavam dos doentes, mas também cuidavam dos mortos. Afinal, inventaram as mumificações, muito importantes na cultura egípcia. Diversos estudos sobre o Egito Antigo ainda são realizados com essas múmias. A egiptologia. Soldados, séculos de história nos contemplam. Foi o que Napoleão disse às tropas aos pés das pirâmides. Isso aconteceu quando esse grande militar desembarcou no Egito em 1798. Ele não estava interessado somente na localização estratégica do Egito, mas também nos tesouros que ali se escondiam. Por isso, além de soldados e armas, Napoleão também trouxe da França alguns cientistas para estudar o Antigo Egito. Esse estudo foi nomeado Egiptologia. Essa nova ciência deu seu primeiro passo importante quando um oficial francês chamado Bouchard encontrou uma pedra escura esculpida, chamada mais tarde de Pedra de Roseta. Essa pedra continha sinais cravados que compunham um texto escrito em 3 línguas: grego, demótico e hieróglifo. Essa pedra era a chave para desvendar muitos dos mistérios do Antigo Egito. Após muitos anos de estudo da pedra, Jean-François Champollion finalmente decifrou os hieróglifos e afirmou que cada signo correspondia a um som. Assim, hieróglifos egípcios puderam ser traduzidos pela primeira vez. Finalmente consegui traduzir os hieróglifos! Após muitos anos de estudo, Champollion finalmente pôde descansar. Essa descoberta sobre os hieróglifos logo serviu para decifrar a localização da tumba de Tutankhamon. Esse jovem faraó morreu aos 18 anos. Em 1922, Howard Carter encontrou sua tumba, mais de 3.000 anos após sua morte. Os túmulos dos faraós muitas vezes tinham avisos e maldições escritas nas paredes, mas Howard Carter e sua equipe ignoraram as advertências para o bem da ciência. Mas então, houve um apagão no Cairo.
E ao longo dos anos, várias mortes misteriosas aconteceram com quem estava lá no dia da descoberta. Desde então, fala-se sobre a maldição de Tutankhamon. E todo aquele que visitasse a tumba de Tutankhamon seria vítima dela. Hoje, no entanto, muitas pessoas visitam o túmulo e ninguém realmente se preocupa com a maldição. Bem, quase ninguém. O fim do Império Egípcio. Assim como diz o ditado, juntos venceremos, divididos cairemos, com o passar dos séculos, o poder dos faraós egípcios começou a diminuir por conta de várias disputas internas. Como resultado, os egípcios foram sendo dominados por poderosos impérios vizinhos. Primeiro pelos persas, depois pelos macedônios e em seguida pelos romanos. Cleópatra foi a última faraó do Egito Antigo. Dizem que nenhum homem poderia resistir à sua beleza extraordinária, que se tornou lendária. Marco Antônio era um poderoso general romano que ficou fascinado por Cleópatra. Ela acreditava que o amor deles traria de volta o esplendor do Egito. Marco Antônio e Cleópatra estavam em guerra contra o imperador romano Otaviano. Mas Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha, deixando o que restava do Egito nas mãos de Otaviano e do Império Romano. Apesar dos milhares de anos que se passaram, a influência da civilização egípcia ainda permanece viva entre nós e seus monumentos colossais nos fazem lembrar de sua grandeza e majestade. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Oriente Médio enquanto Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha contra Otaviano? Essa batalha aconteceu no ano 29 antes do nascimento de Cristo. Naquele momento, os romanos não somente dominavam o Egito, como também oprimiam muitos outros povos que viviam ao longo do mar Mediterrâneo. Por exemplo, um dos reis que serviam aos romanos era Herodes, o grande soberano da Judéia. Herodes não era muito popular entre os judeus porque era cruel e impiedoso e vivia aterrorizado em pensar que alguém poderia roubar-lhe o poder. Nem sequer confiava em seus parentes mais próximos. Durante seu reinado, mandou matar muitos membros de sua própria família para que nenhum deles roubasse seu trono. De acordo com a crença cristã, Herodes recebeu a visita dos 3 reis magos. Eles disseram que estavam procurando o novo rei dos judeus, que, segundo as profecias, acabara de nascer em Belém. Herodes os deixou partir e logo mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Porém, José e Maria fugiram para o Egito, com Jesus ainda bebê, e escaparam da ira de Herodes. Então, o próprio Jesus Cristo viveu no Egito? Isso aí. Os cristãos acreditam que Jesus passou a infância no Egito e anos depois voltou à Judéia para pregar que o amor e a tolerância eram um caminho para alcançar o reino dos céus. Com essas ideias, Jesus criou uma nova religião que atraiu tantos seguidores e mudou o rumo da história ocidental.